And it's lit. Oh wow, look at that, man. Oh no. Oh no, not again, boys. No! Bom pessoal, bem-vindo ao canal Cláudio Santos, e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma simulação de um circuito flyback, né? Aqui eu já tenho uma simulação pronta, porém eu vou fazê-la do zero para que a gente acompanhe aí como que a gente faz essa simulação. O flyback que a gente vai fazer em questão, ele vai ser um circuito, ele é um circuito que permite a gente obter uma tensão, ele é um circuito tanto elevador quanto abaixador, permite a gente obter tensões de níveis muito diferentes, porém com isolamento e sem necessidade de circuitos muito complexos. Então, basicamente aqui o que a gente tem é um circuito que chaveia um transformador e transforma a tensão CC, alta tensão aqui no caso níveis altos como 150 volts, em tensões de nível de 5 volts. Então a gente vai fazer esse circuito, né? Então vamos primeiro aqui, vamos na plataforma, né, do multisim. A gente vai fazer o circuito em multisim. Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos criar o bloco, antes de começar, né, a simulação, eu aconselho que você faça essa simulação em modo transiente e vamos criar os blocos aqui utilizando um comparador. Então, primeira coisa aqui, a gente pesquisa aqui comparator aqui, ó, Ideal Comparator, ele vai vir aqui. Esse bloco aqui eu vou usar ele para fazer o PWM, igual eu faço nas simulações do PSIM lá, igual tem uma própria simulação minha lá em que eu faço o PWM utilizando comparadores lá também no MATLAB. E aqui basicamente o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar uma fonte. Vamos escolher aqui uma fonte triangular. Então vou vir aqui pegar uma fonte triangular de tensão, vou colocar ela aqui. Vou vir aqui também pegar uma fonte em degrau, né? Vamos pegar uma fonte em degrau, colocar ela aqui e vamos começar a fazer as conexões, né? Vamos vir aqui colocar um terra, né? Vamos colocar um terra aqui em cada um. Aqui a gente puxa e conecta. Antes de começar a simular mesmo, né? A gente vai vir aqui, vai setar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele é o degrau. Eu vou fazer um degrau aqui no caso que demora 1 milissegundo para subir e vai de 0 a 5 volts. Antes de começar a simular também, a gente é bom falar do simulador aqui, né? Do próprio simulador. Eu já tinha explicado no vídeo anterior que ele trabalha em 4 modos de operação, né? Interativo, transiente, varredura AC e operação em DC. O modo que a gente vai trabalhar é o modo transiente. Esse modo ele tem aqui o tempo de início da simulação, o tempo final, aqui no caso está em 1 milissegundo, e eu vou colocar aqui, por exemplo, 5 mili, né? Vamos deixar aqui em 5 mili. Ele tem condições iniciais aqui, se você determinar, elas são determinadas automaticamente. Aqui vou deixar do jeito que está e vou colocar aqui máximo passo de tempo. E vou colocar um valor de 100 nanosegundos. Porque eu estou trabalhando com um circuito que vai chavear em alta frequência. Então, vou também colocar aqui passo inicial de tempo, né? Aqui o máximo passo de tempo e o passo inicial de tempo. Vou colocar 100 nanosegundos nos dois. E não vou mexer em mais nada aqui por enquanto. Se tiver alguma outra coisa aqui, vou deixar do jeito que está. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no item, né? Continuar mexendo aqui nas minhas fontes. Vou aqui, ó. Tô com um cara aqui que ele está com 0 a 5 volts. Em vez de 0 a 5 volts, vou colocar aqui de 0 a 3 volts, né? E essa tensão aqui, ela é uma tensão com amplitude de 5 volts, offset 0, beleza? E aqui que a gente vai trabalhar com a frequência dela. Então a frequência que eu quero trabalhar é uma frequência de 50 kHz. 50 kHz me dá um período de 20 microsegundos. Já esses tempos aqui são tempo de queda e tempo de atraso. O tempo de atraso continua 0 e o tempo de queda, ele é o seguinte: se a gente setar aqui um tempo de queda de 10 microsegundos, essa rampa aqui ela vai ser uma rampa que vai funcionar da seguinte forma. Vou até colocar aqui já para simular. Vamos colocar um resistor aqui de 1K mesmo, depois eu mudo o valor dele. Vamos colocar um outro terra aqui e vamos fazer uma simulação bem rápida aqui. Beleza. Aqui agora eu vou fazer o seguinte: eu vou medir as tensões vou medir essa tensão aqui,
a do ciclo ativo, a minha tensão da minha onda triangular e vou medir aqui a minha tensão de saída aqui do circuito. Eu vou até arrastar isso aqui, né, porque pode ser que ele não esteja medindo, não estava medindo. Ele tem que ficar colorido para medir. E aqui é o seguinte, vou fazer aqui a simulação, vou rodar ela do jeito que está. Vamos dar pausa aqui porque ele já rodou bastante. Aqui eu tenho, antes, né, de começar, né, vou só deletar esses caras aqui, ó, porque eles não têm necessidade de aparecer por enquanto. Quando eu faço a minha triangular, ela vai subir durante 10 microsegundos, porque o período é 20 microsegundos, vai subir durante 10 microsegundos, vai cair durante 10 microsegundos. Então ela vai ser uma triangular de sobe e desce, né, up and down. Então ela sobe 10 microsegundos, cai 10 microsegundos. Agora, se eu quiser fazer ela só de subida, eu coloco esse cara aqui igual, por exemplo, 100 nanosegundos, que é o passo de tempo. Você pode experimentar zero, mas eu acho que não vai funcionar não. Então aqui no item que a gente estava aqui, 100 nanosegundos, tempo de queda. Bom, vou rodar aqui agora, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma onda dente de serra, que só sobe. Ela sobe e depois cai abruptamente. Só up, né? É um PWM do tipo up. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos usar esse PWM aqui, então eu vou copiar ele aqui de novo. Vou comparar aqui para ver se ele está funcionando. E vamos rodar. Aqui eu coloquei um degrau de 0, né? Eu vou colocar um degrau aqui de 2 e depois um degrau aqui de 4. Um degrau de 2 que vai de 2 para 4. Vou rodar de novo porque eu quero que ele roda até o final. Aqui o que eu fiz então? Eu fiz aqui uma simulação em que eu faço o seguinte: eu comparo o meu sinal verde com a minha triangular e o que ele gera? Ele gera um pulso de largura que eu controlo essa largura conforme eu aumento o meu sinal verde. Esse aqui é o PWM. Quando eu aumento meu sinal verde aqui, por exemplo, ele vai aqui, ó, nesse tempo aqui, eu estou colocando 2 volts, ele vai ficar 2 volts é 40% de 5 volts, então ele vai ficar 40% do tempo ligado, num ciclo ativo aqui de 40%. Nesse caso aqui, eu já coloquei 4 volts, então ele vai ficar 80% do tempo ligado, a chave ligada. A gente vai usar, é claro, cicloativos menores, né? No caso do flyback, a gente vai usar um cicloativo aqui de 0,35 aproximadamente. Eu vou colocar aqui 0,35 aqui daria 1.4 volts, né? E vou colocar um tempo de subida aqui, né? Um tempo de subida aqui nesse caso, né? Esse T-rise aqui, ele vai fazer com que o meu degrau ele chegue em 1.4, mas num tempo que eu quero aqui mais longo. Então posso colocar aqui, por exemplo, 2 milissegundos, já que a minha simulação tem 5 milissegundos de tempo, né? O que eu vou fazer agora também? Vou começar a construir o meu flyback. É um circuito que não é um pouco difícil de entender. Eu explico ele numa prática que eu fiz aqui no canal. Vou deixar o link aí na descrição. Mas não é tão assim, não é um circuito que é tão fácil de entender, mas também não tem tanta implicação. Aqui então eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar uma fonte de tensão que vai ser a minha tensão CC, em que eu quero converter ela para 15 volts. Então eu vou colocar aqui 150 volts e essa tensão ela não viria de uma bateria, de algum lugar assim, ela viria por exemplo, de uma tensão retificada da rede. Eu vou omitir o uso do retificador aqui para não complicar muito a simulação. Então eu vou fazer uma simulação um pouco mais enxuta, né? Então aqui eu tenho a minha fonte de tensão. Vou utilizar aqui um outro elemento que vai ser um indutor acoplado, então ele fica aqui, ó, nos resistores, nesse lugar onde está o resistores. Não confundir o transformador com o indutor acoplado, os dois são diferentes. E esse transformador ele tem um modelo aqui que é mais próximo do ideal, enquanto esse cara aqui ele tem um modelo mais próximo do real. Quando a gente trabalha com indutores acoplados, a gente tem, nesse caso aqui nos modelos, né, que tem em laboratório, em simulação, a gente tem 3 parâmetros principais aqui. Que são, aqui no caso a gente tem, aqui no caso a gente tem as indutâncias do primário e do secundário. Então nesse caso aqui eu vou colocar indutâncias de projeto, de um projeto que eu tenho, né? Que vão me dar o valor que eu quero. Como que eu calculo isso aqui eu posso fazer em outro vídeo,
porque é um processo um pouco mais complicado. Então você tem a indutância do primário, a indutância do secundário e o coeficiente de acoplamento. A indutância do primário e do secundário vai determinar quanto que é o nível, como que é o fator de transformação do seu transformador. Então, esses dois caras aqui, ó, se você setar eles, por exemplo, iguais um ao outro, né, se fosse aqui, por exemplo, 460 nos dois lados, você teria um fator de transformação unitário. Como a gente tem um valor muito diferente, muito alto na entrada e muito baixo na saída, né, de indutância de magnetização, a gente vai ter um circuito que vai ser abaixador. Então eu vou conseguir converter aqui minha tensão para 5 volts. Né? Qual que é o valor que você escolhe dessa indutância? Isso já depende do projeto do Flyback. Igual eu falei, vou fazer em outra aula um vídeo só sobre isso. Né? E aí a gente faz com mais calma essa parte. Aqui eu vou escolher uma chave NPN mesmo, um transistor, porque não me importa tanto sobre essa... na verdade eu queria até que fosse uma chave ideal, porém aparentemente não existe, a gente não tem chave ideal aqui. Então eu vou usar mesmo um transistor. Esse transistor, eu peço que você ignore os valores aqui que ele tem aqui de parâmetros. Ignore no sentido de saber que ele vai funcionar bem próximo de uma chave ideal para o caso que a gente está trabalhando aqui. Se a gente fosse trabalhar, por exemplo, se a gente fosse trabalhar com ele como um outro tipo de aplicação, de amplificadores, alguma coisa desse nível, aí realmente faria sentido a gente alterar alguns parâmetros aqui. Mas inicialmente a gente vai só vai usar ele como chave mesmo, ideal. E esse cara aqui, e por que você usou esse transistor? Na verdade não, ele foi o primeiro que funcionou, né? Porque primeiramente eu tentei usar esse MOSFET, eu vi que ele não funcionou bem, e eu peguei essa chave aqui e comecei a testar. Essa aqui foi a primeira que eu testei, funcionou, usei ela mesmo. Esse indutor aqui, ele funciona da seguinte forma: a gente carrega ele, quando a gente fecha essa chave, ele carrega uma corrente e depois ele solta a energia dessa corrente no lado secundário. Porém, para esse transformador não, para esse indutor acoplado funcionar bem, esse transformador aqui, esse indutor acoplado tem que ter a polaridade invertida aqui. Então, aquela bolinha preta que ficaria aqui, né? Aquela bolinha que ficaria aqui em cima, que simboliza a polarização dele, ela ficaria aqui e ficaria aqui. Então, nesse lado aqui, esse lado aqui seria o positivo dele, né? E aqui a gente coloca o diodo dele. Então, a gente vai colocar um diodo, só que ao invés de conectar no de cima, a gente vai conectar no de baixo. Agora a gente vai colocar um capacitor, conectar ele aqui e conectar o capacitor aqui no nosso circuito aqui no restante. Bom, e em paralelo com o capacitor, né, esse valor de capacitância aqui, para o caso que eu dimensionei, se eu não me engano, eu coloquei 370 micro, é um valor elevado mesmo. E em paralelo com ele a gente vai colocar um resistor que vai simular uma carga conectada a esse flyback. Então ele vai simular uma carga. Lembrando, pessoal, que esse flyback aqui está em malha aberta, nós não estamos trabalhando com o controle dele. É um pouco complicado trabalhar com controle de flyback, não é uma coisa tão simples. E por enquanto a gente vai ficar só nisso mesmo. Aqui o valor da resistência, que vai drenar uma potência significativa para a gente aqui, no caso, que vai drenar a potência para o projeto aqui desse flyback, ele vai ser de 0,8 ohms. Então esse flyback aqui vai vai funcionar com 5 volts, 0,8 ohms, 50 kHz. Aqui um detalhe também muito importante. Eu não vou colocar por enquanto o meu valor de acoplamento, ele vai ser unitário. O que significa isso aqui no indutor? Unitário significa que o acoplamento da bobina do primário com o secundário é total, ou seja, não existe dispersão. Se existisse dispersão, a gente teria uma simulação que funcionaria com um erro numérico aqui. Mas existe dispersão no mundo real. Então, o que a gente faria aqui? A gente conectaria um circuito que chama snubber, que queimaria essa energia armazenada na dispersão, ficaria conectado aqui entre a chave e o positivo aqui da fonte. Porém, a gente não vai usar ele aqui agora, porque ele também é um projeto para outro vídeo. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos rodar essa simulação e vamos ver se ele roda, se ele funciona. Aqui ele está falando que está com dificuldade de convergir.
Quando acontece isso, talvez seja interessante mudar na simulação aqueles parâmetros que a gente tinha olhado. Então aqui ele fala, olha, aumentando esse ABS, a tolerância absoluta, né? Vou colocar aqui, por exemplo, um valor de 1 a menos 9. Ele pediu também para aumentar o VN aqui, né? Vou colocar aqui 1 a menos 3 e esse RL Tol aqui, vou aumentar ele umas 10 vezes também. Vamos ver se ele vai rodar agora. Ainda não. Então voltando aqui, eu lembro que tinha dado um erro aqui, né? Ele tinha apontado um erro e embora ele tenha falado pra gente, vou até apagar aqui para dar o mesmo erro, ele fala o seguinte, ele fala isso aqui, né? Ele mostra isso aqui, ó, essa mensagem aqui. Não mexe nesses parâmetros, que eu acho que não vai ter necessidade, eu tinha aconselhado a mexer neles, mas eu vi que aqui que era uma bobeira que eu tinha esquecido, porque o secundário ele está sem referência, então aqui ó, a gente pode aterrar ele, embora em um circuito na vida real não tenha necessidade de aterrar esse cara, isso aqui é só para fins de simulação mesmo. Então quando a gente roda ele agora, ele vai rodar e aparentemente vai funcionar. Aqui eu não vou rodar essa simulação ainda, porque eu não coloquei os meus medidores no lugar que eu quero, então eu vou colocar aqui a minha tensão de saída, vou deixar aqui também o meu pulso aqui do PWM e a minha tensão de saída não, que era a minha tensão da chave, né? A tensão da própria chave. Então eu vou fazer a simulação medindo a tensão de saída, a tensão da chave e a corrente de saída e a corrente da chave também. Então vou medir essas duas aqui, vou colocar mais para cá, isso, e vamos rodar. Uma das desvantagens desse software é que quando ele funciona, eu noto que ele tem uma, como é que fala? Ele tem uma interface gráfica aqui única aqui para os resultados. Isso aqui impossibilita a gente colocar, por exemplo, tensões muito, aqui ó, no caso, ó, eu estou medindo tensões que são de nível elevado com tensões de nível muito baixo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, vou colocar esse cara aqui mais para cima, vou dar uma diminuída aqui nesse valor, vou deixar esse cara aqui mesmo, e aqui vamos explorar um pouco os resultados aqui, ó. Então essa tensão aqui em azul, ela é a tensão em cima da chave. O que acontece quando ele abre a chave aqui, ó? Primeiro, né, aqui embaixo a gente vê que ele está funcionando com 5 volts, que é essa tensão em verde, né? Ele está realmente funcionando com 5 volts. E quando a gente... aqui no caso ele está aplicando o pulso dele, ele está aplicando um pulso aqui, né? Inclusive muito pequeno, mas ele está aplicando aqui, ó, aqui dá para ver, ó. Ele está aplicando um pulso aqui pequeno na chave e tá... porque a tensão de 0,7 da chave, na verdade eu tinha que ter medido na saída do comparador. Ele está fechando a chave aqui nesse momento e abrindo aqui nesse momento. Então, quando ele aplica o pulso, ele fecha a chave. Quando ele zera o pulso, a chave abre, né? Então, a minha tensão de saída já está saindo ok. Está saindo com 5 volts, igual eu tinha planejado. E vamos dar uma olhada aqui na tensão de abertura. O que acontece quando ele abre a chave? Primeiro, né, quando ele fecha a chave, eu vou vir aqui para esse lado aqui, para essa outra ordenada aqui, ó. Eu tenho aqui a minha corrente do primário, que é essa em rosa aqui. Ela chega aqui a nível aqui de 2 amperes aproximadamente. Então essa corrente sobe até um nível. Depois, quando a gente abre a chave, ela descarrega, né, a energia acumulada com ela no indutor, ela descarrega no secundário. Com esse outro nível de corrente aqui. Como a tensão é muito mais baixa na saída, a gente vai ter uma corrente de valor mais elevada aqui de pico. E aí o que eu tenho aqui então? Eu tenho aqui esse cara aqui, ó, a minha tensão de saída. Ela funciona da seguinte forma, ó, quando eu fecho a chave ele carrega, né? Então ele vai ter tensão zero na chave. Quando eu abro essa chave, eu tenho um nível de tensão aqui de 240 volts aproximadamente, superior à tensão CC de 150 volts. Por quê? Porque essa corrente aqui, ó, enquanto ela descarrega, ela faz com que na entrada apareça uma tensão refletida. Então essa tensão nesse caso aqui, ela seria em torno aqui de 90 volts em cima da chave, a tensão refletida. Então tem 90 volts somado a 150 volts da entrada. E essa aqui seria a tensão de entrada. Eu explico isso também na prática que eu faço com o flyback, né? E aqui o que acontece com o nosso flyback? Aqui, ó, ele tem um funcionamento interessante. Se a gente aumenta, por exemplo, a frequência desse sinal, se a gente aumenta a frequência, ou seja, usa aqui 10 microsegundos,
ele vai rodar e vai nos entregar uma tensão menor do que a tensão que a gente estava tendo antes, de 5 volts. Então ele entrega menos potência na saída quando a gente aumenta. Vou até tirar aqui vou até vir aqui, ó, e medir somente a... Olha aqui, ele está com 4 volts aproximadamente, 3.6 volts. Se eu diminuo essa frequência, né? Se eu diminuo essa frequência, ele me entrega mais potência na saída. Por quê? Porque ele deixa a minha corrente mais tempo carregando o indutor. Então vou aumentar essa frequência aqui para 40 micro aqui de período. Isso vai nos dar 25 kHz. Antes a outra frequência tinha sido de 100K, né? Então a mesma coisa aqui, ó. Quando eu fizer essa... Percebam que essa em verde aqui, que a gente não está enxergando direito, essa em verde aqui já é em torno aqui de 8, aproximadamente quase 8 volts aqui, 7 volts, 7.6 volts. E obviamente, né, se eu aumentar e diminuir o ciclo ativo, eu vou aumentar e diminuir minha tensão de saída. E aqui no caso, né, se eu aumentar então, né, se eu colocar aqui, por exemplo, 2.8 aqui de tensão de saída e voltar, é claro, vou voltar minha frequência de chaveamento aqui para 20 micro, né, para a gente ter como parâmetro aqui. Se eu aumentar ou diminuir esse sinal, ele vai me entregar mais tensão na saída. Então se eu dobrei ali, ele vai entregar aqui um pouco mais do que o dobro aqui da tensão. Veja aqui, eu estou com uma tensão aqui de quase 12 volts na saída, né? Aqui o ciclo ativo dos flybacks, ele não deve ser uma coisa superior a 40%. Então esse cara aqui, por exemplo, não é aconselhável aqui, ó, ele já está acima de 50%, ali ele já pode até estar funcionando em modo contínuo, né? Esse cara que eu nem sei, ele deve até estar funcionando em modo contínuo. Aqui, ó, ele já está funcionando em modo contínuo, não é aconselhável o funcionamento em modo contínuo, mas aqui eu só fiz para exemplo mesmo. Geralmente aqui a gente utilizaria no máximo até 2 volts aqui, que daria 40% de ciclo ativo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da simulação. Se puder, deixa um like. Essa simulação aqui, ela está pública no Multisim. Se vocês quiserem, vocês conseguem baixar ela. Estou salvando ela aqui, vou deixar ela com esse nome aqui, Flyback Tutorial. E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me contatem aí, deixem nos comentários. Se você tiver uma sugestão também, deixa nos comentários aí, alguma sugestão de simulação no Multisim ou em outro aplicativo. E nos vemos na próxima simulação. Um abraço.